Boa noite. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Através da fé, entendemos que os universos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Senhor, abra o entendimento de cada um que está aqui e que a palavra seja firmada no coração de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Eu vaguei mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, oh papai. Só tenho você. Eu vaguei mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. E só faltava eu perceber.
receber. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Meu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é. Caio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura as minhas mãos, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minhas mãos, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, pois dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento
que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura as minhas mãos, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, pois dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, pois dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado,
só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro. Você pode declarar isso mais uma vez? Só tu és santo, oh, de todo o coração. Só tu és, só tu és. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Oh, 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 oh. La 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 la. Santo, Santo Jesus, Santo. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Amados, vou pedir para vocês sentarem. Pode se sentar. Nós vamos dar a continuidade no tema desse mês, que é fé e perseverança. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu tô meio ofegante, tá, gente? Então, não esquenta não, tá tudo bem. Então, vamos lá. Vou pedir para você mesmo sentado, né? Curvar a cabeça e vamos orar para que o Espírito Santo venha falar no nosso coração, né? Querido Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na tua casa, Pai. Pedimos a ti, querido Espírito Santo, que tu venhas agora neste momento, Pai, tirar, Senhor Deus, todo o nosso cansaço, aquele que entrou com dor, ó Pai, que toda dor vá embora, que cesse agora em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor Deus, estar atentos para ouvir, ó Pai querido amado, a tua palavra, Pai. Que teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha nos trazer entendimento, mas além do entendimento, Pai, que essas palavras, ó Pai querido amado, possam entrar no nosso ouvido e descer para o nosso coração, trazendo, Senhor Deus, a transformação necessária segundo a vontade do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Podem abrir a Bíblia em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E Maria, Paulo, o que vem aí, hein? Vamos lá? Colossenses capítulo 1,
Nós vamos ler alguns versículos, tá? Na verdade, eu queria ler o capítulo 1 todo, mas nós não temos tempo para isso. Então, a gente vai pegar alguns trechos, alguns versículos, assim que mais chamou a atenção. Até mesmo porque o Senhor ministrou meu coração em cima de 2 versículos apenas. Mas a gente precisa, né, pegar outros para a gente entender o contexto. Porque quando a gente não consegue entender o contexto daquilo que a palavra está dizendo, vira pretexto. Então vamos lá. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 29. (22 ao 29). Eu vou começar no 21, senão vai ficar meio desconexo o negócio aqui. Mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: E vós, que noutro tempo éreis alienados, inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Se permanecerem fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Amém? Então é assim. Essa carta que Paulo escreveu, ele começa a falar ali, né? Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão. Então é assim, Paulo escreve uma carta para os gentios, ele está falando para os gentios aqui. Então ele está falando da grandeza de Deus, de Jesus. Ele fala que nós somos reconciliados pelo sangue de Jesus. Então esse é o contexto. Entretanto, essa palavra ela me chamou muita atenção, o versículo 23 que diz: o mistério que esteve oculto dentro de todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, a quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Faz um tempão que o Senhor está falando comigo no meu coração. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Eu falei, meu Pai, e agora? O que é isso? Né? E aí a gente vai orar, e aí o Senhor começa a construir, né, todo uma ministração aí. Ministra o coração da gente. Mas para nós começarmos, o que eu quero passar para os irmãos? Nós acabamos de ler aqui no texto, e nós podemos vislumbrar um pouquinho sobre a trajetória de Paulo. Né? Então, é assim, quem lê a Bíblia e conhece ali as cartas de Paulo, sabe muito bem o que Paulo enfrentou, né? Então, nós vemos assim, que durante a caminhada de Paulo, ele enfrentou muito desafio. Ele enfrentou perseguições, ele enfrentou naufrágio, foi fustigado com vara, foi preso, apedrejado, passou frio, fome. Entretanto, ele perseverou em sua fé e em seu compromisso. Qual era o compromisso de Paulo? Levar a mensagem de Cristo a todos os povos, então por onde ele passava. Então o que a palavra hoje vem trazer para a gente é manifestar a glória de Deus. Paulo, ele manifestou a glória de Deus. Para onde ele foi, ele manifestou a glória de Deus. E em nós? Será que nós estamos manifestando a glória de Deus? Será? Algo para a gente pensar. E antes da gente entrar aqui para falar
para discorrer aqui, desenvolver a ministração, eu preciso definir algumas palavras para vocês. Para que isso? Porque assim, eu gosto de compreender aquilo que eu estou lendo. Eu acho que quando a gente tem significados de algumas palavras, fica muito mais fácil o entendimento, não fica? Então é assim, foram algumas palavrinhas que me chamaram a atenção: perseverança, esperança, fé e também glória. Mas primeiro a gente vai ficar com essas três. Perseverança. O que seria perseverança? A perseverança nada mais é do que a força. É uma força que nós usamos para não desistir. A gente pode entender perseverança como determinação, como continuar, como prosseguir. Se a gente for ver aqui no verso 23, o que a palavra fala? Se permanecerdes fundados e firmes na fé. Então, esse permanecer aqui, ele está no sentido de perseverar. Por quê? Porque eu preciso manter o foco. Pode vir qualquer coisa que não vai me tirar do foco. Eu vou persistir, eu vou caminhar, eu vou continuar, eu vou ser determinado. Assim como Paulo foi. Então, assim, sem perseverança, a gente não mantém foco. Sem perseverança, a gente não chega lá. Sem perseverança, a gente não põe a fé para funcionar. É assim que funciona. E assim, biblicamente, né? O que a gente poderia falar sobre esperança? Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Então, ele está fazendo o que? Ele está prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, assim, o que eu falei? Que Paulo sofreu muito, não foi? Durante a caminhada. Então, é assim, ele prega o evangelho por amor a Cristo. E ele vai esquecendo de tudo aquilo que ele passou de ruim, para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa continuar pregando o evangelho. E ele sabe que o galardão dele não é aqui, é lá no céu, que é o que ele fala, né? Que eu sigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Qual que é o prêmio? Qual que é o prêmio? Qual que é o nosso prêmio, gente? Ver o nosso Deus, né? Face a face. Esse é o nosso prêmio. Nosso prêmio não está aqui na terra. Então é isso que ele quer ensinar para a gente, né? Para a gente perseverar, para que nós possamos, né, ir para a glória, né? Ver o Senhor a face a face. E tem um outro também versículo que está em Romanos 12, 12, que fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e persevere na oração. Como é difícil perseverar na oração, né, gente? Eu vejo que tem um monte de gente que começa a orar. Vamos orar que Deus pode, Deus tem poder, Jesus tem poder, o Senhor tem poder. E aí vai, aí a coisa não começa, né? O Senhor começa a testar um pouquinho a fé da gente. E a pessoa começa: Senhor tem poder? Será que tem? Será que não tem? E aí não persevera na oração. Tem que perseverar. Se você não perseverar, você não chega lá. Esperança. O que seria esperança? Esperança é aguardar, é ter expectativa. É você ter uma confiança. Então, aquela expectativa com confiança não é simplesmente aguardar. É um aguardar com expectativa, né? Tendo confiança de que algo vai acontecer. É um resultado. Então, isso seria a esperança, humanamente falando. Agora, vamos para a palavra de Deus. 1 Pedro 3,15. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Então, eu vou perguntar para você. Se uma pessoa chegar e falar para você assim: se você tem esperança, no que você tem esperança? O que você responderia para essa pessoa? Nesse mundo caótico que a gente está. Você tem esperança? Ah, eu acho que você não deve ter esperança não, as coisas estão indo. Eu lembro uma vez no meu trabalho, que uma pessoa falou para mim. Eu falei para ela assim: as coisas estão bem difíceis. Jesus está voltando, está à porta. Ela olhou bem para mim assim e falou para mim assim: desde quando a minha avó era criança, ela está ouvindo isso. E ele não veio, ele não vai vir. Essa fala de uma pessoa que perdeu a esperança, perdeu a fé, deixou de crer, deixou de perseverar. Acho que às vezes deixar de crer não, mas deixou de perseverar.
na palavra, ficar firme na palavra. Porque uma coisa eu falo, meus irmãos, a gente só vai conseguir perseverar nesse mundo maluco que a gente está, se a gente estiver firme aqui, ó, como Paulo disse. Se a gente perseverar na palavra e falar, não, Deus prometeu, Deus prometeu, Deus prometeu. E Ele vai cumprir. Só assim que a gente vai conseguir ficar de pé. Senão a gente não vai conseguir ficar de pé, não. Fé. Fé é uma convicção, é uma certeza. Então, se nós formos pegar aqui fé, esperança e perseverança, a gente vê que a fé, ela é a base para a esperança e para a perseverança. Entretanto, a perseverança, ela só é alimentada pela fé e pela esperança. Essas três palavrinhas, gente, esses três sentidos, elas andam juntinhas, não tem como separar uma da outra. Elas funcionam juntinhas. Como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se a gente for trazer o contexto de fé, né, eu acho que vocês nessa caminhada que está, nessa jornada que está desde o começo do mês agora, acho que vocês ouviram muito, né, sobre o que é a fé. Qual é a definição de fé segundo a palavra de Deus? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí, eu pergunto para você, perseverança, fé, esperança, o que isso significa para você? O que isso tem a ver com o texto que a gente leu? O que isso tem a ver que Cristo em nós é a esperança da glória? O que isso tem a ver com fé, esperança e perseverança? Pois eu te digo, e a Bíblia também responde. Então, fé, perseverança e esperança, ela forma um tripé do seu propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Se você não sabe qual é o seu propósito, hoje você vai saber. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu li. Não que eu não sabia, que eu não saiba qual é o meu propósito, né? Mas assim, de vez em quando a gente dá uma bugada, né? Então é assim, qual que é o propósito? A Bíblia responde, Cristo em vós, a esperança da glória. Ai, 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 Jesus. Gente, era para vocês estar pulando na cadeira. Cristo em vós, a esperança da glória. Então é assim, qual é o teu propósito como filho de Deus? É refletir Cristo. É viver Cristo. É viver na santidade de Cristo. Quando Paulo está falando assim, Cristo em nós, a esperança da glória, ele está falando o quê? O caráter de Cristo forjado em mim. E as pessoas precisam ver isso em mim. Entenderam? Então, o seu propósito maior é manifestar a glória de Deus na vida de quem está próximo a você. Maria, mas o que é glória? A gente fala tanto essa palavra, né? Alguém já teve curiosidade de procurar o significado da palavra glória? A Camila é professora de Ministério Infantil, não vale. Porque os professores de Ministério Infantil são muito curiosos. Então, ela não vale. Mas, tirando ela, alguém já teve curiosidade? Olha que interessante. Glória significa presença de Deus manifesta. Quando a gente fala, por isso que eu falo, gente, a gente pede as coisas para Deus, mas a gente não tem noção do que a gente está pedindo. A gente canta e não tem noção do que a gente está cantando. Vem com a tua glória. Ué, você não sabe o que é glória que você está pedindo? Glória é a presença de Deus manifestada. E como se manifesta a glória de Deus? Através da criação. Então, é através da criação e por meio da criação. E quando eu falo criação, eu falo num todo. Estão entendendo? Então, é assim, é refletir Jesus. Cada um conforme a sua espécie. Passarinho não glorifica a Deus igual humano. Entendeu? Mas ele glorifica. As flores não glorificam a Deus igual os passarinhos, mas glorifica. E o ser humano? Que é a imagem e semelhança de Deus. Só por ele ser a imagem e semelhança de Deus, está glorificando a Deus. Esse é um fato. Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o homem, por ser imagem e semelhança de Deus, é para manifestar a glória de Deus.
Mas não tem sido assim. Mas isso precisa mudar. Salmos 19:1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Então, o céu, os anjos proclamam a vossa glória. O firmamento, quem está no firmamento? Quem está no firmamento? Eu, você. Acho que não tem nenhum ET aqui, né? Então, planeta Terra, firmamento. Isaías 6:3 fala que a terra está cheia da sua glória. Por isso que quando eu falo que é manifestar a glória de Deus, a presença de Deus é num contexto. E cada um vai glorificar, vai manifestar Deus conforme a sua espécie. Tranquilo até aí, gente? Entendeu, né? Então você vê por que a sua vida precisa manifestar a Cristo? Está vendo por que você é tão importante? Está vendo por que o diabo, ele milita tanto contra a tua vida? Está vendo por que o inimigo, ele maquina para nos separar, para tirar a gente do propósito? Estão entendendo, amados? Então, esse deve ser seu propósito, manifestar a Cristo. Entretanto, nós lemos aqui que tem um mistério, não tem? Quem que pode manifestar a glória de Cristo? Eu e você, a igreja de Jesus. O corpo de Cristo. Refletir a imagem de Cristo. Aí o mistério está aí, gente. O que a palavra de Deus fala aqui? Vamos pegar o verso 26. O mistério que esteve oculto dos séculos, de gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, ou Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos entender isso aqui. Quando fala que o mistério esteve oculto dos séculos e gerações, aqui Paulo está falando das gerações passadas. E aí ele fala assim, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Vamos entender isso aqui um pouquinho. Quando ele fala dos séculos e gerações, ele está falando lá atrás. Moisés, ele está falando lá atrás. Está falando Abraão, ele está falando lá atrás. Moisés e Abraão não teve a manifestação do Deus encarnado. Eles não tiveram esse privilégio. Ah, mas Jacó lutou com o anjo e as pessoas falam que o anjo é Jesus. Mas em espírito, não apareceu lá em carne e osso. Tudo bem que foi uma epifania, né, que fala, né, que a manifestação ali. Mas não caminhou, não teve a experiência que os judeus tiveram naquela época. Então, quando fala de santos aqui, que está falando que foi manifesto aos seus santos, ele está falando da casa de Israel. Que foi o quê? Que foi, né, fala santos por conta dos separados, né? Então Israel é o povo separado de Deus. E aí quando Deus, ele coloca um plano, ele não vai ficar. Não vai ficar só com a casa de Israel. Isso vai ampliar em gentios. Então gentios são aqueles que não eram judeus. Então Jesus nos alcançou. A palavra de Deus fala em João capítulo 1, do verso 11 ao 13. Eu vou ler até para vocês aqui. Que fala assim: ele veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Lembra? Quando Jesus veio, ele foi aceito pelos seus? Ele não foi aceito porque estavam, né, achando que era outro rei. Né? Então tudo que Jesus falavam que era heresia. Então ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Aleluia. Então esse é o mistério. E hoje a gente tem um mistério maior ainda, porque quando Jesus foi para o céu, ele falou assim que era para ficar, né, que era para os discípulos ficarem para receber o poder.
E aí eles vão colocando para a gente, vai ensinando, através do Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo, eles vão deixando a mensagem para a gente, né? Na Bíblia, aqui ó, tá aqui ó, nosso manual. Que nós somos morada do Espírito Santo. Que mistério é esse? Cristo mora dentro de mim, o Espírito de Deus mora dentro de mim. Jesus falou isso, que quando Ele subisse ao Pai, Ele não ia nos deixar órfãos, Ele ia mandar um outro Consolador. E que através desse Consolador, nós íamos ter poder e autoridade para pisar sobre cobras e serpentes. Amém? Esse é um mistério. E aí eu falo para vocês, eu fico aqui pensando, minha cabeça não para de pensar, e eu falo assim, esse mistério ainda não foi revelado a todo mundo. Não foi. Eu, Maria, tá? Por isso que eu falei, eu fico aqui pensando. Por que eu estou pensando isso? Se você falar de Jesus, as pessoas vão saber quem que é. Lembra que já falou? Para Deus, antes eu ouvia falar, hoje eu te conheço. Essa é a diferença de você conhecer. Esse conhecer é o ter o que era ter intimidade. Então, esse mistério está ainda oculto às muitas pessoas. Porque elas conhecem, assim, de falar Jesus. Elas sabem da figura de Jesus. Mas elas não conseguem entender, a cabeça delas não consegue alcançar que o sacrifício que Jesus fez foi para nos tirar dos reinos das trevas, para levar para o reino da luz, e que foi por amor. Tem muitas pessoas que não aceitam isso. Então esse mistério ainda não está revelado a elas. Esse mistério só vai ser revelado através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas e aí, quem vai manifestar isso para eles? Quem vai? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós é o viver Cristo. Quando Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É que eu estou andando no preceitos daquilo que o Senhor Jesus deixou. Quando se fala da esperança da glória, é o cumprimento da promessa de Deus de restaurar-nos e restaurar toda a criação, conforme está escrito na carta de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, que diz: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Aleluia. Então esse mistério ainda está oculto. Porque esse mistério é o viver, é o receber a Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo caótico. Nós estamos vivendo num mundo caótico de princípios. Os princípios estão totalmente distorcidos. Os valores estão distorcidos. A humanidade está entregue aos seus próprios deleites, aos seus próprios desejos. E aí a gente vê muitas pessoas vivendo sem esperança. Não consegue perseverar diante das dificuldades, porque não sabe para onde correr, não sabe o que fazer. Estão tudo na força do seu braço, não consegue esperar. E aí vão, aquilo que a Bíblia fala, um abismo chama um outro abismo. E não tem mais fé. Mas Maria, quem vai desvendar esse ministério? Eu? É você. Cristo em vós, é você. É você, sou eu, é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Quando nós manifestamos a glória, quando a glória de Deus é manifestada em nós e através de nós, a gente desperta a fé no outro. A nossa fé é transformada quando a glória de Deus chega até nós. A glória de Deus, quando manifestada, ela nos atrai para uma vida de
esperança. E nos leva a perseverar num estilo de vida que agrada a Deus, vivendo de acordo com os princípios do reino. Quais são os princípios do reino, Maria? Perdão, paz, amor. E por aí vai. Refletir o caráter de Cristo. Mas tem algo que o Espírito Santo mexeu muito comigo para falar com a igreja. Santidade. Nesse mundo caótico que nós estamos, de valores e princípios totalmente diferentes daqueles que está aqui na Bíblia, quem vai perseverar em santidade? Quem está perseverando em santidade nesse mundo caótico? Quem não vai abrir a mão dos princípios e valores, vai perseverar e guardar a fé? Perseverar em santidade é guardar a fé. É ter esperança de uma vida incorruptível, sendo fiel até o fim. Eu vou dar somente dois, tem vários, mas eu vou dar para vocês alguns exemplos, 2 exemplos, um da Babilônia e um do Egito. José no Egito. José decidiu não se corromper. Muito pelo contrário, ele fugiu da aparência do mal. Ele não se corrompeu. Ele poderia, não poderia? Ele é um homem fraco, assim como eu e você, né? Mas era um homem temente a Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia decidiram não se contaminar, decidiram não se corromper, mesmo diante de decreto de morte. Então a palavra de Deus fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Está ouvindo? Guarda o que você tem, guarda o que Deus te deu, para que ninguém roube a tua coroa. Cristo em vós é a esperança da glória. Isso significa que as pessoas precisam ver em você Cristo. Ela precisa ver na sua vida Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. É viver com fé, esperança, perseverar diante do caos. O que nós temos visto muito aí é um monte de cristão perdido, que não sabe o que fazer. Meu Deus, como assim? E algo para a gente refletir. A vida que você leva, a vida que você está levando, ela revela o quê? O que está revelando? Sua vida. O que ela está revelando? O que ela está revelando às pessoas? Ela está revelando o que Deus te dá? Ou ela está revelando quem Ele é? Ué, Maria, então eu não posso falar o que Deus me dá? Pode. Você pode ganhar uma pessoa através disso. Mas o que eu quero te dizer é, isso não pode ser regra. Porque Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, me deu, me deu, me deu, me dá, me dá, me dá, me dá. Se for essa, se as pessoas olham para você como Jesus fosse o banco que vai lá, pega, 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 não é Deus que está no centro da sua vida, não é Jesus que está no centro da sua vida. Quem está no centro da sua vida é você mesmo, suas coisas. Agora, quando a tua vida começa a refletir quem Ele é diferente. Aí sim, você coloca ali, né, Cristo no centro. Quer um exemplo? Eu tenho uma pessoa chamada Fernanda, eu tenho muito carinho por ela. É uma menina que, assim, é abençoada. Menina, quando abre a boca para louvar, você sente unção mesmo. Assim, gente, é coisa sobrenatural. E assim, eu sabia um pouquinho da vida daquela menina. Ela chorava, Maria chorava. Ela ficava brava, Maria ficava. Mas assim, todas as vezes que ela subia, que ela colocava o pé dentro da igreja, aquela menina emanava uma alegria. A casa estava caindo na cabeça dela. Mas era uma alegria que contagiava. Ô irmão, a paz, irmão. Gente, o que é isso? Um dia eu falei para ela: me ajuda a orar para ter essa alegria? Ela me abraçou e falou: ô minha irmã,
E o mundo desabando na cabeça dela. Então é assim, quando a gente fala, quando eu estou falando para vocês aqui, que quando Cristo está no centro da nossa vida, nós temos problemas sim, nós temos perrengue sim, temos doenças sérias sim, mas a gente não está desesperado. Não que o desespero de vez em quando não bate, entendeu? Mas estou falando entre bater o desespero e você viver nele. Entendeu? Então é assim, quando Cristo está no centro, é isso que é manifestar a glória de Deus. É você fazer as coisas sem troca. Fazer as coisas para Deus sem ter troca, sem querer troca, sem querer ser reconhecido. Eu sei que é difícil às vezes a gente ouvir. Nossa, mas nem muito obrigado. Paulo não ganhou muito obrigado. Paulo ganhou cacetada. Paulo ganhou prisão. Passou fome, passou frio. Então deixa eu te dizer, amado. Nós estamos no mundo. Nós vivemos no mundo. Mas uma coisa a gente precisa acordar. Nós não somos desse mundo. Então por que a gente quer as coisas do mundo? A gente não vai ficar aqui. A gente não vai levar nada daqui. Então nós estamos no mundo sim. Temos impostos para pagar. Temos que trabalhar. Ficamos doentes. Mas nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus. Nós não vamos ficar aqui. Nós não vamos levar nada. A gente tem que saber administrar tudo aquilo que Deus deu nas nossas mãos. Porque afinal de contas foi Ele que deu. Não é nosso, é dele. Só está emprestado. A palavra aqui fala, ó. Porque nele todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja eles tronos ou dominações, ou principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então por que a gente fica se preocupando com as coisas? Minha casa, meu carro, meu dinheiro, meu. Você não vai manifestar a glória de Deus com isso. A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38, 39. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não me compraz na minha alma. Aí Paulo fala: nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Vai retroceder, irmão? Vai retroceder quando o inimigo chegar e falar para você que você não pode? Teima com ele. Seja teimoso com ele. Sai para lá, arreda-te, Satanás. Então o recado é, amados, prepara-se, igreja. Prepara, porque nós somos chamados para manifestar a glória de Deus nesse tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo é o melhor e o maior tempo e chance que Deus está dando para a gente manifestar a glória de Deus. É nesse tempo. Vai piorar. E você vai manifestar a glória de Deus no meio do caos. Porque foi para isso que você foi chamado. Ah, Maria, eu não fui chamada. Ah, não? Jesus não morreu lá na cruz por você, não, ó, abençoado? Você não aceitou Ele como seu único, suficiente Salvador, não? Não tem o Espírito dele morando dentro de você, não, abençoado? Nós fomos dotados de dons e poder para a glória de Cristo. Isso está lá em Atos. E para que nós recebemos dons e poder? Para a gente ficar dentro de 4 paredes? Não. Nós recebemos dons e poder para levar a fé, despertar a fé, para levar a esperança. Sabia que quando você conta o teu testemunho de vida para uma pessoa, você desperta nela a fé? Sabia disso? Sabia que você desperta nela a esperança? Sabia que quando você lê um texto, ou você chama ela para ler a palavra, ou simplesmente para compartilhar um devocional, você está levando fé, você está levando esperança, você está fazendo com que essa pessoa persevere?
Mas sabe o que está acontecendo? Acontece, irmãos, que muitos cristãos, eu não vou falar todos, porque eu vou estar sendo injusta, daí já vira julgamento, né? E quem sou eu para julgar alguém? Acontece que hoje, muitos cristãos estão vivendo uma fé capenga. Gente, chega, né? Chega. Chega de ter uma fé capenga. Chega da gente basear naquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Para de ler noticiário. Cuidado com o que você escuta nesse tempo. Cuidado com o que você vê nesse tempo. Guarda o que tu tens, para que não roube a tua coroa. Persevera. Persevera. Ao invés de você ficar lendo o noticiário, vai ler a palavra de Deus. Vai gastar tempo com a Bíblia. Vai gastar tempo em oração. Vai gastar tempo com meditação. As respostas vão vir. A certeza vai vir. A esperança vai vir. Você vai perseverar. O mundo vai cair de um lado, vai cair do outro. Vai vir peste, vai vir o que for. Mas tu não serás atingido. Porque quem te guarda não dorme. O guarda de Israel não dorme. Isso é palavra do Senhor, amados. E infelizmente, existem muito, né? Aí agora aqui eu vou falar de nós. Nós nos tornamos egoístas. Ah, Maria, eu não sou egoísta não. Não? Será que não? Quando eu falo de egoísmo, eu não falo só a questão do meu. Eu falo da questão da de individualismo. Por que eu falo isso? Porque é muito mais cômodo para nós ser salvos, sentados e sossegados, do que a gente ir lá para fora levar a palavra de Deus. Medo da reputação. Medo de levar um fora. Né? Medo de sair com cabo de vassoura correndo atrás da gente. É isso, gente. E aí a gente vai ficando no nosso comodismo, no nosso egoísmo. A gente quer Jesus só pra gente. Sabia? Quando a gente não fala de Jesus para ninguém, quando a gente não ora com ninguém, quando a gente não compartilha a palavra de Deus com ninguém, nem o nosso testemunho, nada. A gente está querendo Jesus só pra gente. E a gente faz isso, tá? A gente faz isso no nosso trabalho, porque a gente tem medo de ser ridicularizado. A gente tem medo de ser julgado. E com isso, o nosso egoísmo gospel vai crescendo. E sabe o que é pior ainda, gente? O que eu vou falar aqui, gente, talvez choque. Eu não estou criticando a música e não estou criticando o dono da música. Muito pelo contrário, eu gosto muito dessa música porque ela é bíblica. Mas assim, nós vivemos um tempo de hipocrisia. Quando eu falo hipocrisia, eu falo na questão da cara de pau. Nós somos egoístas, mas aí a gente vem aqui no domingo e a gente canta. É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. É sério isso? Eu não vou colocar todo mundo na mesma caixa, porque eu sei que tem gente que vive isso. Tá? Por isso que eu estou falando, não estou criticando o dono da música, não estou criticando a música, não estou criticando também todo mundo. Não estou colocando todo mundo no mesmo patamar, tá? Entendam isso. Mas assim, será? É sério, gente? A gente fala que está gastando a minha vida. Você está orando? Você está lendo a palavra? Você está indo ajudar em algum ministério? Gente, a gente não abre tempo nem para vir aqui para poder varrer a igreja, Jesus amado. É, Deus, é isso aí. E aí você vem dizer que está gastando a sua vida. Por isso que eu falo, a gente tem que refletir muito antes da gente abrir a boca e declarar aquilo que sai da nossa boca. Porque a gente peca e nem sabe que está pecando. Hashtag fica a dica. Mas eu falo para vocês, ei, você faz parte desse mistério de Deus.
Cristo em vós, a esperança da glória. Não é para você ser um crente capenga da fé. Não é para você ser um crente hipócrita. Não é isso que Deus fez. Você faz parte do mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, irmão e irmã, faça por onde manifeste a glória de Deus. Então vamos manifestar a glória de Deus, amados? Maria, como que eu faço isso? Vou te dar a resposta aqui através do Espírito Santo, palavra dele. Cristo em vós é a esperança para o perdido. Cristo em vós é o despertar da fé no outro. É o despertar na fé do necessitado. Cristo em vós é perseverar no amor de Deus. Cristo em vós é santificar-se, é permanecer em santidade. E quando eu falo permanecer em santidade, eu não estou falando de perfeição. Todos os dias a gente precisa pedir perdão para Deus. Todos os dias a gente tem que falar: Senhor, eu vi algo que não deveria ter visto. Eu ouvi algo que não deveria ter ouvido. Eu falei algo que não deveria ter falado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Senhor, me perdoa, Pai, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Isso é santificação, gente. Isso é processo de santificação. Então, Cristo em vós, santifique-se. Cristo em vós é praticar a justiça. Quando eu falo a justiça, não é a justiça própria, gente, é a justiça de Deus, né? E quando fala assim da questão da justiça, é da misericórdia, tá? Não é ser juiz, não. Praticar a justiça de Deus é exercer a misericórdia. Cristo em vós é manter a fé firme. Cristo em vós é perseverar diante das dificuldades. Cristo em vós é viver os princípios do reino. Ei, irmão, Cristo em vós é a esperança para o caos. Você é a esperança para aquele colega de trabalho. Você é a esperança para aquele colega da escola. Você é a esperança para onde você vai. Você é a esperança. E quando você leva a esperança, você desperta a fé no outro, você está manifestando a glória de Deus. Aleluia. Como que eu vou fazer isso? Ó. Quem ensina? Eu não entendo. Procura alguém para te ajudar a entender. Porque ninguém tem entendimento igual mesmo. Mas uma coisa eu te garanto. Quanto mais você lê, você pode não entender, mas o Espírito Santo fala com você. Porque de repente você começa a chorar. De repente começa a vir uns pensamentos. Você fala: por que eu estou pensando isso? Aí você começa a sonhar algumas coisas, você começa a ouvir umas coisas, ver umas coisas. O que é isso? Ação do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele não quer que você entenda a letra. Ele quer que você entenda o amor dEle. Por isso tem muitas pessoas que têm medo desse livro aqui, ó. Eu falei esses dias, isso lá no meu trabalho. Qual é o problema das pessoas terem medo da Bíblia? As pessoas têm medo desse livro. Por quê? Porque elas sabem que se elas começarem a ler esse livro aqui, elas nunca mais serão as mesmas. Ele tem o poder de transformar, porque nela está cheio do Espírito Santo, amém? Então assim, não sei, aqui ó. Ah, mas eu começo a ler, me dá um sono, me embaralha tudo. Ah, junto meu irmãozinho, uma irmãzinha aí, ó, vai pegar fogo. É assim, gente. Então você, você, a Igreja de Cristo, nós somos a resposta para esse tempo de caos que se instalou e só vai piorar, e só vai ficar de pé aquele que está sendo forjado hoje. Então dá tempo, corre. Então, amados, o convite do Espírito Santo de hoje, para mim, para você, através daqui da carta de Paulo, que foi instruído pelo poder do Espírito Santo de Deus, é perseverar na fé, manifestando a glória de Deus, por onde você for. Então persevere. Começou a fazer algo, Maria, está tão difícil, persevera. A gente abriu a escola bíblica aqui, o pastor abriu a escola bíblica. Está difícil, mas estamos perseverando, né, São Antônio? Né, José? Estamos perseverando.
Que a gente crê em nome de Jesus, que em pouco tempo essas cadeiras vão estar cheias. Mas, para isso, a gente conta com vocês. A gente conta com vocês. Jesus não dispensa ninguém para ser usado, gente. A coisa mais linda de Jesus é isso. Ele não dispensa ninguém. Quando você fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Só disponha. Eu falo que está acontecendo umas coisas assim na minha vida, que eu só estou indo. Tá bom, Jesus, só estou indo. Tem coisas que às vezes caem assim. Nossa, Maria, você está estranha. Morri. Processo. Cada um tem o seu tempo. Mas aí fica a pergunta, para a gente encerrar. Jesus pode contar com você? Nesse tempo? Pode ou não pode, gente? Vamos orar? Vamos levantar, vamos orar? Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai querido amado, por ministrar o nosso coração. Obrigado por abrir os nossos olhos, Espírito Santo. Obrigado por nos ensinar, ó Pai querido amado, a colocar a nossa fé em ação. Obrigado, ó Pai querido amado, por nós perseverarmos, ó Pai querido amado, apesar, ó Pai, de todas as circunstâncias, ó Pai. Estamos perseverando, ó Pai querido amado, na caminhada contigo. Espírito Santo de Deus, que a Tua unção, Pai, esteja sobre nós, para que nós, ó Pai querido amado, não venhamos desanimar, Senhor Deus, diante da caminhada. Que nós, ó Pai querido amado, não viemos, ó Pai querido amado, olhar, ó Pai querido amado, as ondas crescerem, ó Pai. Mas sim, ó Pai, ficar com os olhos, Senhor Deus, com foco. E o foco é o Senhor Jesus, ó Pai querido amado. Nos ajude, ó Pai querido. Nos ajude a manifestar, ó Pai, a glória do Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a falar, ó Pai querido amado, com as pessoas. Tragam pessoas, ó Pai. Crie situações, ó Pai querido amado, para que nós possamos, Senhor Deus, levar essa esperança, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos manifestar, Senhor Deus, a Tua glória. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor Deus, a perseverar. E nos ajuda a ensinar os nossos irmãos a perseverar, ó Pai. Que a fé, Senhor Deus, seja despertada, Pai querido amado, na Tua igreja. E que Tua fé, Senhor Deus, venha, ó Pai, ser renovada em nossos corações. E nós oramos, ó Pai querido amado, como Teus discípulos, ó Pai, disse a Ti. Senhor, aumenta a nossa fé, ó Pai. Em nome de Jesus, que ela seja uma fé genuína, Pai querido amado. Em nome de Jesus. E querido Espírito Santo, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor alcance, Senhor Deus, cada um, ó Pai querido amado, que ouvir, ó Pai, essas palavras, ó Pai. Aonde for, ó Pai querido amado, essa mensagem. Que o Seu Espírito Santo possa trabalhar no coração, ó Pai. Trazendo, ó Pai querido amado, a transformação. Trazendo, ó Pai querido amado, a salvação, Pai, em nome de Jesus. Pai, sela, Senhor Deus, essa palavra no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Que nós, ó Pai querido amados, possamos sair daqui, ó Pai querido amado, pensativos mesmo, ó Pai, na Tua palavra. Que o inimigo não venha roubar, Senhor Deus, essa semente, Pai. Porque eu creio, Pai, em nome de Jesus, que essa é uma estratégia do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, para esses tempos, ó Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Pai, avivar com o fogo santo do Senhor o coração de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Na sexta estamos aqui, né? E assim, vamos manifestar a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.